Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. O Atos dos Apóstolos é um livro que normalmente as pessoas precisavam ler e entender, mas entender muito mais fácil com a ótica de quem conhece Espiritismo. Sobretudo para quem conhece o fenômeno mediúnico, quem estudou, porque a mediunidade é um fenômeno científico, já discutido pela ciência. Não só o Espiritismo, Allan Kardec traz base do estudo da mediunidade, que sempre existiu, mas a partir de Allan Kardec a mediunidade passa a ser estudada cientificamente e filosoficamente. Então, depois do Allan Kardec, vieram outros cientistas estudando. A parapsicologia estudando o fenômeno mediúnico do casal Rini, lá em Carolina do Norte, mas também a metapsíquica lá do Gustavo Guillet, do professor Charles Che, estudando isso. Charles Che, ganhador de prêmio Nobel, William Crook estudando isso, ganhador de prêmio Nobel. Então a mediunidade, ela tem outro sentido a partir do estudo do Allan Kardec. A mediunidade sempre existiu, sempre foi marca da humanidade, é um sentido da humanidade. Só que a mediunidade não era bem entendida, tomava caminho místico. No passado, os médios, os profetas do Velho Testamento apontavam para Cristo, dizendo: Jesus vai vir, o Messias vai vir. Você vai ver vários profetas que é médios falando disso. Quando chega Jesus, ela vai tomar um caminho novo, porque a partir do fenômeno Pentecoste, a mediunidade agora é a serviço do Cristo e para o Cristo. Então o médium, nessa época, precisa usar a ética moral ensinada por Cristo para não se perder no seu fenômeno mediúnico na parte moral, mas precisa entender cientificamente, como Allan Kardec ensinou, para que você pudesse entender o fenômeno mediúnico, explicar ele fisiologicamente, bioquimicamente, fisicamente, como é que isso acontece, como é que altera as glândulas, como é que altera o corpo etérico, como é que altera o perispírito. Precisa entender um fenômeno que é de espírito para espírito, vai sair do campo do espírito e entrar no campo do médium. Isso é estudado, é entendido, e o fenômeno desse livro de Atos dos Apóstolos dá para a gente entender. Aqui, nesse capítulo 11, você vai ver capítulo 11 da Bíblia atualizada do Ferreira. Qualquer um pode pegar lá e ver. Eu escolhi de Ferreira porque é a mais lida no Brasil. No capítulo 11, ele começa dizendo assim, no versículo 1, a defesa de Pedro é o título que o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu. Ele começa assim, no versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentis haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, o que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, ou seja, quando ele volta para Jerusalém, aqueles judeus que seguiam Jesus, mas obedeciam às leis disciplinares de Moisés, que não está entendendo, que achava que a circuncisão é o básico, quem não fez circuncisão não podia receber o Espírito, não podia entender isso, ele estava com esse raciocínio. Então eles vão questionar Pedro dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisados, ou incircuncisos, ou seja, alguém que não fez a circuncisão. O Fernando Pedro afirmou, não fez a apostectomia. E comeu com eles, então, porque os judeus achavam que era o sujeito impuro, você não podia comer e entrar na casa desse jeito. E ele fez, entrou. Ele estava lá na casa do Simão Curtidor e entrou na casa do Cornélio e fez isso, permaneceu isso. Então Pedro passou-lhe a fazer uma exposição por ordem, dizendo, olha a defesa do Pedro, ele foi dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixando do céu,
pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquele que Deus purificou. Nisso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que eu estava 3 homens enviados de Cesária para encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem exercitar. Foram comigo também 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinham visto na casa dele um anjo em pé, em que ele disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que é também chamado Pedro, do qual lhe dirá palavras mediante as quais vocês todos e sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre ele, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentis, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Olha que fenômeno fantástico. Houve um fenômeno mediúnico. Pedro viu, teve a visão quando ele estava em oração. Em oração é mais fácil o fenômeno mediúnico. E ele tem a visão de vir aqueles animais, naquele lençol branco, e mandando que ele comesse. E ele disse que não, mas ele disse que o que Deus purificou não pode ser impuro. E então ele vai entender quando escuta lá fora as pessoas chegando e procurando ele. 3 que tinha sido enviado lá de Cesária para Jope, a cidade que ele estava, 45 a 50 quilômetros de distância, mais ou menos, por aí. E vem buscá-lo, porque diz que teve a visão, dizendo, o Cesário, lá em Cesária, o Cornélio teve a visão, mandando que chamasse Pedro, tudo fenômeno mediúnico. E ele vai e leva 6 companheiros com ele, para servir de testemunha, porque para o mundo dos judeus precisava 7 testemunhas. E ele leva os 6 e mais o Pedro para testemunhar. Chega lá na casa, o homem explica, e o Pedro vai falar de Jesus, e logo depois eles recebem o fenômeno mediúnico de comunicação em línguas, eles começam a falar em línguas. O mesmo fenômeno que houve em Jerusalém, lá no fenômeno Pentecostes, acontece agora lá de Cesária. E o Pedro, quando volta para Jerusalém, eles vão censurar. E aquelas pessoas: você foi para a casa de um incircunciso, ou seja, que não fez circuncisão, e comeu com eles, impuro, condenando em cima de leis disciplinares, que é como as pessoas condenavam Jesus. Você está fazendo refeição com republicanos, com cobradores de imposto. E Jesus chama a atenção que não é o que o homem entra na boca, e sim o que sai. Eles condenando porque não lavaram as mãos. E ele está dizendo que o que vale é de dentro para fora, as coisas que Deus purificou. Está repetindo. E aí eles entendem o fenômeno de Pedro. Pedro faz a defesa, mas ali naquele instante estava sendo preparado o trabalho que os gentis também ia precisar divulgar o Evangelho. O Evangelho não era só para os judeus. A mensagem de Jesus não era só para Israel. A mensagem de Jesus é para todo o planeta, porque Jesus é o governador do planeta. Jesus governa essa constelação. Jesus, eu já falei isto, ele fica pequeno quando a pessoa olha Jesus só como chefe religioso. Jesus é o
o chefe do planeta, é o chefe da ciência, da arte, da evolução, da religião, da filosofia, da educação. Ele é o comandante de tudo. Então Jesus, a mensagem dele é para chegar a todos, até os confins da terra. E naturalmente os judeus seria muito importante, porque vai chegar um dado momento que os gentis que vão ajudar os judeus, vão ajudar aqueles trabalhadores ligados ao judaísmo, porque vocês vão ver na sequência desse andamento. Então, é um fenômeno mediúnico de ponta a ponta esse livro, Atos dos Apóstolos. Então, entender o Atos dos Apóstolos com a compreensão do Espiritismo é mais fácil. E quem conhece mediunidade fica mais fácil. Mediunidade é um fenômeno científico, filosófico. E aquilo não é milagre. O aparecimento do ser angelical lá para o Cornélio não é milagre, é um fenômeno mediúnico. O Pedro escutar a voz não é fenômeno mediúnico. O Pedro vai lá e aconteceu o fenômeno mediúnico da comunicação com línguas, também é estudado. Aconteceu tudo, é perfeitamente entendível dentro das leis da natureza. Jesus falava, eu não vim destruir as leis, vim dar continuidade. E o Pedro aqui está dando continuidade às leis que Jesus veio dar continuidade. Está de novo exaltando o Cristo, chamando a atenção que a mediunidade é para ficar a serviço do Cristo e para o Cristo. Apenas você ser instrumento. Então Pedro não ficou em cima da legalidade das leis disciplinares de Moisés. Ele fica em cima das leis ensinadas pelo Cristo. Ensinada que as leis divinas, o Cristo veio falar de Jesus, de Deus, como ninguém. E Jesus é o modelo e o guia para a humanidade. E aí nós vamos entender esses companheiros. Entendendo essas primeiras casas do cristianismo, você vai entender como é que uma casa cristã atualmente tem que se comportar, tem que agir. Então o Espiritismo é a volta do cristianismo, é o cristianismo redivivo. E o centro espírita, na realidade, é uma cópia pálida daquelas primeiras casas cristãs, como a casa lá do caminho, Jerusalém, como a casa de Etiópia, como a casa de lá em Cesária, como a casa na Samária e assim por diante. Então, meu amigo, é muito importante esse entendimento para você compreender esse livro fabuloso que o grande artista Lucas escreve naquela beleza de linguagem que os gregos sabiam usar. Que Deus te guarde, te abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus abençoe você, sua família e seus amigos. Que a paz de Jesus fique com você e com todos os seus. Deus lhe guarde.